Olá, meus amigos e amigas, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje, 6 de janeiro de 2025, segunda-feira. O tempo passa, viu? Fica ligado. Amém. Estamos aqui refletindo no livro do profeta Isaías, profeta messiânico. O nosso texto hoje é o capítulo 2, versículo 12 ao 16. Não se preocupem, o texto é um pouco longo, mas eles são similares, os versículos, tá certo? Então vamos dar uma explicação breve para te abençoar em nome de Jesus. Isaías 2, do 12 ao 16, diz assim a palavra de Deus. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta para que seja abatido. Contra todos os cedros do Líbano, altos, muito elevados, contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os cedros do Líbano, altos, muito elevados, contra todos os carvalhos de Bazã, repeti, contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta e contra toda a muralha firmada. Amém? Vamos aqui contra todos os navios de Tarsis e contra tudo que é belo à vista. Vamos aqui aprender com a palavra de Deus. Amém? O profeta Isaías está aí profetizando naquele contexto ao povo de Judá, você já sabe. Vamos ao versículo 12, aqui um destaque importante para o versículo 12. Porque é o dia do Senhor dos Exércitos. Ora, o profeta, ele tem assim a incumbência de anunciar o dia do Senhor. E o que é o dia do Senhor? O dia do Senhor é um dia de julgamento de Deus, que Deus vai trazer um julgamento. Deixa eu dar só um destaque aqui que é importante. Judá está naquele contexto, pecando contra Deus, abandonou Deus, e o profeta está dizendo, olha, vai vir um castigo, um julgamento sobre vocês, o Senhor dos Exércitos, o dia do Senhor vem sobre vocês aí, um julgamento de Deus sobre vocês. Agora, amado, olhando para a profecia, porque ela tem o seu tempo contextualizado, e o profeta tem uma visão futura, porque Deus fala também do futuro. Então, nesse sentido, para quem morre hoje, Judá naquele contexto estava sendo o alvo desse aviso, dessa informação de Deus, porque eles deviam abandonar o pecado. Agora, hoje, para quem morre sem Cristo, amado, tem um castigo, já é um castigo de Deus sobre você, é um juízo de Deus sobre você. Porque morrer sem Cristo é estar condenado eternamente. E o dia do Senhor vai ter um julgamento, porque a Bíblia aponta, juntamente com outras profecias, e essa de Isaías, que vai ter um dia do Senhor que é um dia terrível. Um dia de julgamento é na vinda do Senhor. Então a profecia se aplica para ajudar naquele contexto. Eu estou olhando e dizendo que uma pessoa agora na era de Cristo, depois que Cristo veio, quando morre sem Cristo, sem julgamento de Deus, você já está julgado. Não tem mais oportunidade, não. E também um juízo final de Deus que vai trazer a profecia aplicada nesse sentido, certo? E o texto vai dizer assim, contra toda soberba, todo soberbo e altivo. Olha, a soberba e a altivez aqui, que o profeta denuncia, é unicamente a condição de não crer em Deus, de não se voltar para Deus. Esta era a soberba de Judá, porque conhecia Deus. E você conhece Deus, ele foi revelado em Jesus Cristo. Há cerca de 2024 anos, que vai dar quase uns 2030 anos já, que Jesus veio. Então você sabe disso. Então, quando o profeta será contra todo soberbo e altivo, a soberba, amado, é aquilo que nos leva a confiar em nós mesmos, confiar em muitas coisas, menos em Deus, menos em Cristo. Então, a soberba e a altivez aqui, que o profeta está denunciando, é essa condição de Judá não estar crendo em Deus, está confiando em si mesmo e naquilo que ele está vendo ali ao seu redor. Amém? Eu quero ler João 3, 16 ao 18, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora preste atenção, versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado,
quanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Isso é muito sério, querido. Amém? A profecia para Judá, naquele contexto, Judá, vem um juízo de Deus sobre ti. A profecia para os dias de hoje, quem não crê em Cristo já está condenado, você precisa se voltar para Cristo, tá certo? O texto vai terminar dizendo assim: e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Isso é muito interessante, querido. O julgamento de Deus, no contexto de Judá, isso você já entendeu. Para Judá ia ser levado cativo. Nos termos futuros, para quem morre sem Cristo hoje na era cristã, já está condenado. E aí, assim, para quem está hoje, precisa crer para que não tenha esse julgamento de Deus sobre você. A exaltar e abater, o profeta aqui ele está denunciando assim, essa condição de que a exaltação é no sentido de negar Cristo, a pessoa se exalta, se exacerba em si mesmo, confia em si mesmo, confia em tudo, menos em Cristo, tá certo? Se exalta em si. E será abatido, meu amigo, é com relação à morte eterna, tá certo? Porque a morte física chegará para todos os seres humanos, crentes ou não. Crentes em Cristo ou não, morreremos fisicamente. Mas aqui é a morte eterna dos incrédulos. Isso é muito sério. O profeta falou e Jesus veio e confirmou. Amém? Agora veja os versículos 13, 14, 15, 16. Todos eles vão ter uma similaridade, por isso eu vou ser um pouco breve aqui com você. Eu quero que você pense sobre essas coisas. Versículo 13, vou me deter um pouquinho mais nele ainda. Diz assim: contra todos os cedros do Líbano, altos, muito elevados, contra todos os carvalhos de Bazã. Deixa eu dar só uma explicação bem breve, tá certo? Que é o seguinte: a profecia ela é contextualizada e ela vislumbra uma situação futura, tá certo? Quando o profeta diz cedro do Líbano, assim, os cedros do Líbano eram árvores frondosas mesmo no Monte Líbano, né? E assim, e a história revela e diz que o templo de Diana, construído lá nos Efésios, o seu teto era todo de cedro do Líbano, madeira boa, coisa bonita, maravilhosa. Estava lá. E aí vai estar ligada essa questão da idolatria. E assim, e os próprios cedros, né, por ser tão frondosos, tão grandes, também era um motivo de uma certa idolatria. Né? Assim, tinha essa coisa. E quando ele diz Carvalho de Bazã, olha, Bazã, ela ficava aí ao norte do Rio Jordão e ao sul do Rio Jaboque, portanto, ali um vale, tá certo? Ao norte de Gileade, também que o Rio Jordão dava a volta, e ficava a leste também do Rio Jordão, portanto, uma terra fértil, muito fértil, que produzia aí grandes carvalhos. Isso também se tornou símbolo de adoração, pela sua beleza. Não que Deus não goste das coisas, mas o caso é que aí a adoração estava sendo colocada nessas coisas, se esquece de Deus. Essas coisas foi Deus que criou, então tem que ser adorado é Ele. Você tem que entender isso. Foi você que foi criado por Deus, tá certo? Todas essas informações para você possa pensar sobre essa questão da idolatria, que é uma coisa muito séria com Deus. Deus não admite isso não, tá certo? E aí o versículo 14, eu vou ler o 14, o 15, 16, que diz assim: contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta e contra toda a toda a muralha firmada, contra todos os navios de Tarsis e contra tudo que é belo à vista. Olha, montes altos, outeiros elevados, torre alta, muralha firmada, navio de Tarsis, coisas belas à vista, tá certo? Tudo são coisas, ou qualquer coisa que você coloque no lugar de Deus como objetivo de adoração. Eu vou destacar aqui, assim, Montes Altos eram os montes que eles tinham construído lá para adorar outros deuses, tudo isso, outeiros elevados, torres altas, muralhas, tudo que estava firmado, a confiança estava nisso e não em Deus. Navio de Tarso, né, um grandão, né? Titanic, oh, glória. Que o autor disse nesse aqui, nem Deus afunda, está no fundo do mar. Glória a Deus. Isso é maldade de Deus? É não, irmão, porque Deus é poderoso. Então, quando ele diz bela à vista, Deus não está condenando as coisas belas, mas é aquilo que você coloca à sua vista como adoração. Toma lugar de Deus.
Ah, essa imagem tão bonita. Olha os olhos verdes, azuis, cabelos compridos. Jesus não é dessa cor, não, meu irmão. Isso é um quadro pintado por Leonardo da Vinci. Isso é mentira do cão. Jesus é lindo, mas não na aparência, na essência. Eu vou explicar as duas aparências de Jesus depois, no Velho Testamento e no Novo Testamento, tá certo? Vamos lá. Então, esses montes, essas coisas, essas torres elevadas, essas coisas belas que aparecem à vista, é aquilo que você bota no lugar de Deus, como adoração a Deus, é isso. Lembra-se quando Jesus ia saindo do templo? E ele disse, os discípulos disseram, olha que coisa linda, Jesus. Ele disse, não ficará aqui pedra sobre pedra. Derruba esse edifício e eu construirei em 3 dias. Ele estava falando de si, da sua morte, da sua oferta. Isso aqui é belo. É o sacrifício de Jesus para você não ser morto eternamente. Mas deixa eu dar aqui alguma informação que eu quero que você pense e entenda isso, tá certo? É importante compreender, amado, que quando essas comparações, o profeta usa uma linguagem comparativa, Jesus usou linguagem comparativa, falou dos lírios do campo, falou do trigo, falou do joio, falou de coisas, falou disso, para te mostrar uma realidade do reino. Então, nessa mensagem aqui do capítulo 2 de Isaías, do 12 ao 16, o que eu quero que fique para você, a importância daquilo que você compreenda, o que vai ser destruído é o orgulho humano, e assim, e todas as suas variantes na modalidade de vida que você se aplica. A altivez, a exaltação, a arrogância, a prepotência. Eu sou o cara de pau, tá certo? Então, tudo isso que faz do ser humano ser um símbolo, querer ser um símbolo de poder. É pobre, segue nu, se não se arrepender, está condenado. Não vai ser, não está. Quero que você pense sobre essas coisas, tá certo? Porque a profecia é tanto que quando Jesus vem, Paulo vai escrever assim: nos últimos tempos, Deus falou através não, no passado Deus falou através dos profetas. Estou gaguejando, é porque eu estou me apressando para não ser tão longa, aleluia. Mas nos últimos dias falou através do seu Filho Jesus. Amém, querido? Então, esses termos citados anteriormente, carvalhos, tal, lírios, essas coisas todas, cedros, tudo isso são símbolos de poder, que a pessoa se coloca como tendo poder, tá certo? Quem tem poder é Jesus, tá certo? Abandone os símbolos, venha para Jesus hoje. Abandone qualquer tipo de idolatria, venha para Jesus hoje. Amém? Amado, Deus não me matou há 2 anos atrás e Ele me ressuscitou para que eu traga essa mensagem de vida para você e vida eterna. A vida hoje que Deus deu, Ele garante até 120 anos, tá certo? Depois, Davi disse assim, depois dos 80 é só cansaço, e, é só cansaço tal. Então, meu querido, você precisa viver hoje em Cristo, para quando você morrer fisicamente, você não morra com esse orgulho, com a presunção de negar a Cristo. Os presunçosos negam a Jesus. Deixa eu dizer isso aqui para você, porque não posso deixar de corroborar o Velho Testamento com o Novo, tá certo? Porque o Novo confirma o Velho e o Velho afirma o Novo. João capítulo 5, versículo 24, Jesus disse assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aquele que a ouvirem viverão. Aqui tem muita coisa envolvida. Mas é hoje, já morto, quando você morrer crendo, muita coisa. Mas, amados, ouça a palavra de Cristo hoje. Ele falou pelo profeta Isaías, continua falando através de Cristo no Novo Testamento, através dos profetas hoje. O Senhor já disse a você, eu sou profeta de Deus. Não de trazer uma revelação nova, mas a revelação da palavra que te traz a Deus. Abandone a idolatria, venha para Jesus hoje. O Senhor te abençoe. O Senhor
Ele quer fazer um contrato de vida eterna contigo hoje. E esse contrato já foi assinado com o sangue de Jesus na cruz. Amém? Essa verdade aí de Deus para você. Deus te abençoe. Deus te guarde. Ele revele-se a ti e te salve da morte eterna. Amém. Oh, glória a Deus. Jesus é lindo. Deus te abençoe.